Calma, fica calma, Helena. Eu ouvi isso muitas vezes, de muitas pessoas, em muitas situações, algumas até que parecidas com essa que a gente está vivendo aqui agora, outras bem diferentes. E em comum é que praticamente nenhuma delas funcionou. Eu não estou dizendo que a intenção da pessoa que me falava isso não era boa. Não. Era alguém que estava me vendo afobada e falando, calma, sossega um pouco. Tinha vezes que era uma voz dentro da minha própria cabeça, bem aguda, praticamente gritando comigo, não seja tão ansiosa, criatura. Então eu tentava fazer alguma coisa, né? Eu tentava parar de fazer alguma coisa, talvez. Agora, por exemplo, eu não estou nada calma, então eu vou parar. Eu não consegui nem olhar para o cronômetro para ver quantos segundos foram, mas foram bem poucos segundos. E eu posso contar para vocês um pouco do que aconteceu aqui dentro da minha cabeça, sozinha, nesses breves instantes. Primeiro veio um auto-julgamento. Você perdeu a cabeça, né? Pela primeira vez na vida, você é convidada para estar no palco do TEDx e você para de falar. Depois vieram alguns questionamentos. Será que faz algum sentido isso? Será que as pessoas na plateia vão topar essa proposta? Não sei. Depois começaram a vir muitas percepções fisiológicas. Eu devia ter bebido mais água antes de subir no palco. A minha voz está suando um pouco diferente do que eu falo normalmente, e não é só por causa do microfone. Meu coração está bem acelerado, a perna está um pouco bamba, eu estou com calor, e eu acho que eu estou com frio, eu não sei, eu estou sentindo um milhão de coisas aqui ao mesmo tempo. É muito barulho mental. Viver com esse monólogo interno, sempre com esses pensamentos na cabeça, não dá. Cansa muito. Então, eu tentei achar uma solução, né? Qual foi a minha solução? Já sei. Eu vou correr mais rápido do que todos esses pensamentos. Se alguém me pergunta, então, e aí, Helena, como é que você está? Na correria. Alguém já respondeu isso aqui antes? Todo mundo na correria. É uma estratégia. Eu pensava assim, se eu estiver sempre ocupada, se eu estiver sempre fazendo alguma coisa, se eu estiver sempre correndo, se eu estiver sempre falando muito rápido, como eu costumo falar, talvez eu não seja atingida por todos esses pensamentos, certo? Não deu certo. E não vai dar certo. Por um motivo. Sou eu. Eu sou a fonte desse turbilhão de pensamentos. E eu sou a primeira a ser atingida por eles. Onde quer que eu vá? O que quer que eu faça? Eu levo o meu jeito de pensar junto comigo. Tinha que ter um outro jeito. E esse outro jeito, talvez, começasse com a calma, que tanto as pessoas me recomendavam. Então, eu fui falar, tá, o que é a calma? Fui apurar, eu fui investigar um trabalho de jornalista, né? Eu comecei toda semana, toda segunda-feira, mais especificamente, a conversar com alguém sobre, e aí, como é que você lida com essa correria do dia a dia? Já são mais de 200 conversas, 200 entrevistas, são muitos aprendizados, mas agora eu estou olhando aqui o cronômetro e ele está correndo, o nosso tempo é curto, então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi. A primeira é que calma não é sinônimo de lentidão. Assim como não necessariamente a rapidez tem a ver com a pressa. Eu explico. Recentemente, eu tive, por conta do trabalho, numa visita de uma fábrica. E eu tive que passar por um treinamento de brigada de incêndio, que eu nunca tive que fazer antes na vida. Uma fábrica, né? Maquinário pesado, reagentes, produtos químicos, aquelas coisas que visitantes desavisados, no caso eu, não sabem lidar em caso de uma emergência. E qual foi a primeira coisa que o brigadista, uma pessoa muito gentil, falou para mim? Em caso de emergência, mantenha a calma. Falei, claro, muito fácil. Em caso de emergência, mantenha a calma. Mas depois ele continuou. Ele abriu um mapa. Ele queria me mostrar exatamente aonde eu estava
e para onde eu deveria ir em caso de uma emergência. Depois ele continuou falando algumas coisas que eu achei também muito válidas. Primeiro, que em caso de uma emergência, deixe todos os seus pertences para trás. E, em terceiro lugar, para você ouvir as orientações da brigada de incêndio. Eu fiquei pensando que quando o circo está pegando fogo internamente, dentro da gente, os passos não são tão diferentes desses. Primeiro, a gente tem que perceber o que está acontecendo. Segundo, a gente tem que entender o que é prioridade. Será que eu estou preocupada com a minha existência ou com o meu celular que está dentro da minha bolsa? Em terceiro lugar, se tem uma emergência, eu tenho que dar um jeito de sair rápido dali, mas com calma. Quando a gente se dá conta de que é possível fazer esses movimentos, também quando o circo está pegando fogo dentro da gente, a gente começa a ganhar clareza de que buscar a calma não é uma forma de alienação. Eu vou fingir que nada está acontecendo, vou ficar bem calminha aqui. Pelo contrário. Buscar a calma é dar um jeito de enxergar o que de fato está acontecendo e como você pode agir nesse momento. Às vezes a gente precisa agir rápido. Às vezes pode ser uma ação mais demorada, mas a gente precisa agir, a gente precisa de calma para agir. Continuo um pouco nervosa aqui ainda. Mas acho que a ideia é aproveitar esse momento para treinar, junto com vocês. Como é que a gente pode ficar um pouco mais calmo? Tem mais alguém que talvez estivesse sentindo assim, um pouco de ansiedade, não estava reparando dentro de si? Algumas cabecinhas balançando, outras pessoas eu sei que estão nervosas, mas talvez não estejam falando, são as pessoas que ainda não subiram no palco. É mais calmo aí do lado de lá. Do lado daqui, às vezes, dá um pouco de nervosismo. Mas quando a gente percebe que a gente não está calmo, é quando a gente sai do nosso piloto automático. E quando a gente sai do nosso piloto automático, a gente pode decidir por qual caminho que a gente vai seguir. E tem um caminho que é muito interessante, que é o caminho de observar a nossa própria mente. Nas técnicas meditativas, contemplativas, que são práticas milenares, isso é chamado de adotar a postura do observador. É um nome que parece um pouco estranho para quem nunca ouviu, requer prática, como tudo na vida, mas eu percebo que ele parte de uma decisão, que é, diante de qualquer situação, dar um passo para trás, no meu caso, literalmente, muitas vezes, e tentar ver com mais perspectiva. O que é que está acontecendo aqui? Quais são todos os fatores envolvidos? Se não todos, qual é a maior parte deles? Quando a gente busca observar com mais perspectiva, não necessariamente a gente vai parar de sentir todas essas reações fisiológicas que eu estava contando para vocês, que eu estava sentindo e estou sentindo ainda um pouco. Mas quando a gente olha com mais perspectiva, a gente pode entender que nós podemos estar ansiosos, mas nós não somos ansiosos. Parece só um joguinho de palavras, né? Mas não é. Quando a gente entende que a gente pode estar ansioso, mas a gente não é ansioso, a gente percebe que a ansiedade é uma nuvem. Aquelas grandes, carregadas, que fazem uma turbulência gigante, mas é uma nuvem. Por trás dessa nuvem tem sempre um céu azul, imperturbado, que a gente pode sempre buscar. Um outro caminho para a calma é o caminho de investigar como um cientista. Eu não sou cientista, eu sou jornalista, mas eu percebi que a gente pode usar da mesma curiosidade que os cientistas têm para investigar como a gente reage a cada uma das situações, como a gente se sente em cada uma das situações. Quando a gente se propõe a investigar como um cientista o nosso bem-estar, a gente tem um monte de informações incríveis para ler a respeito. Eu, por exemplo, gostei bastante de estudar aquela pesquisa de Harvard, que fala que os relacionamentos, todos eles, não só os casamentos também, mas todos os relacionamentos, eles têm muito impacto na nossa longevidade e no nosso bem-estar. Eu comecei a ficar mais de olho. Como é que estão os meus relacionamentos? Qual é a qualidade de todas essas interações sociais que eu tenho tido? Eu gosto especialmente também das pesquisas de hábitos, que falam que mudanças recorrentes são mais efetivas do que aquelas mudanças radicais que a gente se propõe. Depois desse TEDx, eu vou ser monge, assim, ó, vou ser muito mais calma, agora tudo vai mudar.
Isso não é muito viável, não é muito efetivo. É aquela ideia de depois da próxima segunda-feira tudo vai ser diferente. Mas e se agora eu me propuser a ser 2% mais calmo? Será que dá? Quando a gente começa a investigar como um cientista, usando aquela postura do observador, a gente fica de cara com a nossa interdependência. A gente começa a perceber que os nossos estados emocionais, eles afetam as pessoas que estão do lado da gente. Vocês olhando para mim me afetam, e eu aqui presente no palco olhando para vocês, afeto vocês também. A gente afeta a pessoa que está do lado, às vezes, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala ou com o que a gente deixa de falar. Quando a gente se dá conta dessa interdependência, que é inata, é uma característica humana, a gente começa a poder responder uma pergunta que, para mim, eu acho que é a pergunta mais importante. O que é importante para mim e o que afeta as pessoas que estão ao meu redor? O que é importante para mim? O que afeta as pessoas que estão ao meu redor? Tem uma parte dessa pergunta que parece que a gente está querendo dizer, vai todo mundo pelo mesmo caminho, ó, todo mundo aqui tem que ser muito bonzinho. Não é disso que eu estou falando. Ainda que eu queira abrir aqui um belíssimo parênteses sobre a bondade. Porque eu acho de verdade, assim, talvez uma das coisas que eu descobri é que um ato de bondade gratuito para qualquer pessoa é um atalho instantâneo para a calma. Mas vamos voltar para a pergunta. O que é importante para mim e como isso afeta as pessoas que estão ao meu redor? Quando a gente percebe isso, a gente pode seguir pelo caminho de colaborar com o todo. Às vezes, isso se traduz como acionar uma chave do servir. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer de útil aqui? Como eu posso servir essa cena? Quando eu estava nervosa lá atrás, antes de entrar, eu pensei, quer saber, eu vou lá, eu vou só falar. Se for útil para alguém, foi útil para alguém, está tudo bem. Quando a gente aciona essa chave do servir, a gente pode, sim, descobrir caminhos para a gente ficar mais calmo. Tem uma outra coisa que eu gosto bastante, que eu estou fazendo aqui agora um pouco mais do que eu estava conseguindo fazer no começo, que é meditar em ação. Quando a gente fala de meditação, normalmente, o que tem no nosso imaginário? A gente sentar de pernas cruzadas, olhos fechados, o semblante bem sereno, de preferência num lugar bonito, talvez no alto de uma montanha, e meditar. É muito gostoso fazer isso, é difícil também, quem já tentou pode concordar, mas é gostoso. Mas eu estou falando de um outro tipo de meditação. Uma meditação que tem a ver com estar presente no que está acontecendo aqui agora. Então, se alguma coisa, uma mensagem do WhatsApp chega e a gente fica nervoso e tal, você fala, não, espera aí, deixa eu ver, o que está acontecendo aqui agora? Se eu estou andando na rua e alguma coisa, uma lembrança, às vezes, me tira do sério, eu posso prestar atenção nos sons que estão rolando aqui ao redor. Estou ouvindo um barulhinho aqui de retorno do microfone. Parece que ele me traz aqui de volta para o que está acontecendo agora. Às vezes, tem a ver com perceber qual que é o cheiro de uma situação. Que gosto tem essa experiência? Que, às vezes, eu estou sentindo alguma ansiedade, mas eu não estou prestando atenção no gosto que ela tem. Meditar em ação, quando a gente se propõe a meditar em ação, às vezes você começa a perceber mais coisas que você mesmo faz. Eu falo bastante com as mãos, né? Acho que deu para perceber. Mas, normalmente, no meu dia, eu estou sentada na frente do computador durante muitas horas. E coisas acontecem, né? A gente fica nervoso, a gente fica estressado, a gente fica desesperado. E, muitas vezes, eu vou lá e coloco a mão na cabeça, assim, parece que tentando segurar o peso, a cabeça vai ficando mais pesada ao longo do dia, você fica tentando tirar uma solução daqui, como se tivesse que alguma coisa acontecer aqui na nossa cabeça. Eu percebi que, nesse momento, se em vez de levar as mãos na cabeça, levar as mãos aqui no centro do peito, deixar sentir o peso da palma da mão no tórax, o toque da ponta dos dedos. Esse é um caminho que talvez o nome vocês possam achar um pouco piegas, mas eu acho bonito, então eu vou dizer ele. É o caminho de ouvir o coração. A nossa intuição está o tempo inteiro contando para a gente para onde a gente deve seguir. Mas, às vezes, a gente não está escutando.
Esses são alguns dos caminhos, dos muitos caminhos possíveis, que eu fui descobrindo com muita ajuda, durante muitas conversas. Eu já entrevistei algumas pessoas que talvez vocês conheçam. Ramon Jacóin, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, a Lúcia Helena Galvão, a Angélica, Cauã Raymond. Está todo mundo querendo buscar um jeito de ficar mais calmo. Algumas outras pessoas que eu conversei, talvez vocês não conheçam, mas não importa. O que importa é que, porque elas se permitiram conversar comigo, abrir um espaço na agenda para sentar, uma de frente para a outra, e entender o que poderia acontecer desse encontro. É a essência de Principia. Nós saímos modificados de todos os encontros. E porque essas pessoas se permitiram se encontrar comigo, eu fui descobrindo muitas coisas. Dessas trocas, eu fui entendendo que não adianta alguém dizer o caminho do outro. Só você pode escolher o seu próprio caminho até a calma. Não adianta falar, vai por aqui, ó, por aqui que você tem que ir. Do mesmo jeito que não adianta você dizer para mim, é por lá, Helena. Você tem que ir por ali, ó, porque eu fui, deu certo, você tem que ir por ali. Não é assim que funciona. Só a gente pode seguir o nosso caminho. Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, mas tem um ingrediente essencial, está sempre presente. É a respiração. Quando foi que a gente ficou com vergonha de respirar alto em público? Por que a gente não pode tirar um minutinho para respirar antes de começar uma reunião desafiadora? Por que alguém não conta uma notícia para a gente e fala, vamos respirar um pouquinho aqui? A gente pode deixar o ar entrar. Curtir ele aqui dentro, ele fica um tempinho. Deixar ele sair, às vezes faz um barulhinho, tudo bem. A respiração é o que mantém o nosso corpo abastecido e é também o que pode trazer mais paz de espírito para a gente. Eu não sou ainda a pessoa mais calma do mundo, mas eu decidi aprender a calma. E eu aprendo sobre a calma enquanto eu estou falando e principalmente enquanto eu estou ouvindo. É nesse encontro, nessa troca. A gente já sabe qual que é o nosso ponto de chegada. É aqui a calma. Então, se a gente se perder no caminho, a gente recalcula a rota e a gente volta a se encontrar. Essa é a jornada da calma. É uma conversa que acontece no presente. O único tempo em que a calma é possível. Muito obrigada.